A mensagem que eu vou deixar hoje para o canal está em Lucas 5. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Eu não vou ler todo o capítulo, eu vou ler só alguns versículos e ele começa assim. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dos barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aqui nessa palavra, Jesus estava pregando para uma multidão e aquela multidão o apertava. Então ele estava junto à praia, então ele foi até o barco de Simão Pedro, entrou no barco e pediu que Simão o afastasse um pouco. E quando Simão o afastou e ele foi pregar, quando terminou de pregar, disse para Simão Pedro: lançai teu barco ao mar e lançai a tua rede para pescar. Só que Simão, ele já tinha feito isso a noite toda. E Simão estava frustrado. Na hora que Jesus chegou, Simão já estava lavando a sua rede para guardar. Só que quando Jesus deu uma ordem para ele obedeceu. Ele deixou Jesus entrar no barco dele, afastou da margem, e quando Jesus terminou de pescar, quando Jesus deu a ordem para ele lançar a rede de novo ao mar, ele obedeceu. Ele falou: Senhor, eu já fiz isso a noite toda e não consegui pescar nada, mas diante da tua palavra, diante da tua palavra, eu lançarei a rede. Então ele obedeceu. Ele teve fé na palavra de Jesus. E Jesus estava ali no barco dele, ele entrou no barco, e ele foi nesse dia muito abençoado. A bênção dele foi tanta que o barco dele não aguentou toda a quantidade de peixes. E os pescadores que estavam ali junto a ele também foram abençoados. E esta palavra fala sobre obediência. Esta palavra fala da obediência, como devemos obedecer a palavra de Deus. Se Deus deu uma ordem para você, obedeça. Se Deus disse: me coloca na tua vida, me coloca em primeiro lugar. Deixa eu entrar no teu barco, deixa eu entrar na tua vida. O barco aqui simboliza a vida. Então deixa eu entrar na tua vida, obedeça, porque ele vai trazer bênçãos para a sua vida. E a bênção, ele não traz só para a sua vida, entenda. Ele traz para a sua vida e ele abençoa quem está ao seu redor por amor a você. Aqui na pesca, Jesus abençoou Simão Pedro, mas ele também, aqueles pescadores que estavam em volta, também foram abençoados. E Jesus faz isso, Deus faz isso nas nossas vidas. Quando nós o obedecemos, ele não só abençoa a nossa casa, a nossa família, ele abençoa todos que estão à nossa volta, por amor a nós, pela nossa obediência. Um filho está precisando de uma porta de emprego, ele abençoa. O nosso filho está precisando de um livramento, o nosso pai, o nosso irmão precisa de um livramento, ele abençoa. Então aqui nessa palavra fala a importância da obediência. Simão, ele só foi abençoado porque ele colocou Jesus dentro do barco dele, dentro da vida dele.
Ele só foi abençoado porque ele acreditou, ele teve fé na palavra de Jesus e ele obedeceu. Nós precisamos colocar Jesus dentro da nossa vida. Mas é só quando queremos? É só quando precisamos? Não, é a todo momento. Não é só você primeiro pensar em você, nas suas conquistas, nas suas realizações e deixar Jesus ali do lado, Deus ali do lado. Ah, quando eu precisar, eu coloco ele de volta, eu chamo ele. Não, você precisa colocar Deus, precisa colocar Jesus sendo a prioridade da sua vida. É ele que tem que dar o direcionamento para a sua vida. Porque quando ele dá o direcionamento, quando ele entra no seu barco, tudo vai dar certo. Você pode não entender o caminhar, o caminho, o percorrer, mas no final tudo vai dar certo. Então precisamos colocar Deus, precisamos colocar Jesus na nossa vida. Precisamos ser obedientes, porque através da obediência vêm as bênçãos para as nossas vidas. E aqui eu vou deixar essa mensagem para vocês. Obedeçam, sejam obedientes. Se vocês querem ser abençoados, se vocês querem ter a proteção de Deus. E muito mais importante que isso, é ter Deus nas nossas vidas, é a salvação. Porque não adianta você só ser abençoado aqui na terra. Porque aqui na terra nós temos pouco tempo de vida. Mas é o que vem depois da morte. Você não pode querer colocar Jesus, você não dá prioridade de Deus nem Jesus na sua vida hoje e quer que ele seja prioridade na sua vida depois da morte. Se você quer ter Jesus, quer Deus depois da sua morte, você não pode deixar para o amanhã, você tem que pensar no hoje. Você tem que colocar ele hoje em primeiro lugar. Se você quer uma vida com ele após a sua morte. Após a morte, nós só temos dois caminhos. Estar ao lado de Deus ou estar afastado de Deus. E quando nós morremos afastados de Deus, afastado da presença de Deus, longe da obediência de Deus, nós vamos ter uma eternidade de sofrimento. Porque é isso que a Bíblia nos explica. Não tem um terceiro lugar, um terceiro caminho, não. Ou você estar dentro, estar com a presença de Deus, e aí quando você morrer, você vai ter uma eternidade com Deus, ou você vai ver uma vida que é pouca, ela pode se acabar a qualquer momento, longe da presença de Deus, e após a morte, você vai estar afastado de Deus eternamente. Então vamos fazer uma boa escolha para as nossas vidas. Vamos colocar Jesus dentro do nosso barco, colocar Deus dentro da nossa vida, para que a nossa vida seja abençoada. E não só a nossa vida ser abençoada, mas que possamos passar uma eternidade junto a Ele. E assim, essa é a minha mensagem de hoje. Amém.